Falar de política, vamos direto a Brasília. Genésio Júnior com os bastidores do poder. Cadê o Genésio Júnior ao vivo de Brasília? Olha aí, Genésio Júnior, direto de Brasília. O pessoal fala aí, né? O pessoal fala. Eu acho, né? O Genésio, né? Muita gente que acompanha o Genésio aqui pela UDTV, diz, rapaz, ele parece muito aquele ator, o ator que faz o Homem de Ferro, Robert Downey Jr. Eu digo, rapaz, o Genésio tá bem, viu? Porque não é nem questão de parecer, não. Aí se precisar só 20% da conta bancária, Genésio, tava bom demais, tava de bom tamanho, viu? Como ali, ali tem vento, viu? Tem dinheiro. Meu amigo Genésio Júnior, é sempre um prazer esse encontro semanal, receber você aqui, a admiração que eu tenho por você, seu trabalho, você como ser humano. E o Genésio tem uma característica também que é muito parecida comigo, que é essa, no bom sentido, essa obsessão pelo trabalho, pelo jornalismo com detalhes, com discussão, com análise. Por isso que nós temos esse bate-papo semanal. Seja bem-vindo, Genésio. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos aqueles que nos estão acompanhando aqui, seja pela internet, pelo dial, pelo screen aqui, né, que é exatamente a tela da TV. Esse velho hábito que existe no Brasil há quase 70 anos, né? Quase 70 anos que existe a televisão no Brasil. E, sem dúvida, ainda é um canal fundamental para as pessoas entenderem e procurar entender o mundo. As ordens, querido. Vamos lá, vamos conversar. Falando o seguinte, Câmara e Senado tiveram as últimas votações antes das eleições. Principais pontos votados. Vamos destacar, então, nesse período eleitoral, votação, esse embate entre base do governo e oposição. O que é que você pode destacar aí dos principais pontos votados, Genésio? Douglas, é verdade. Foi a última vez que a Câmara e o Senado se reuniram para realizar votações, né, antes do pleito do próximo dia 2 de outubro. Foi intenso, viu, Douglas? Foram 2, 3 dias intensos. Só na Câmara eram 37 itens, entre requerimentos, projetos de lei e, principalmente, medida provisória, né? Porque essa reunião, essas sessões da Câmara e do Senado eram prioritariamente para votação de medidas provisórias, porque as medidas provisórias elas são editadas, têm força de lei, mas em 120 dias tem que ser votadas, senão elas perdem a validade. E como eram medidas provisórias que tinham muita importância, elas tinham que ser votadas porque elas tinham, de fato, um impacto sobre a sociedade, né? Para você ter ideia, entre os pontos que eu mais achei relevantes, os deputados aprovaram a medida provisória que facilita a tabela do frete rodoviário, ou seja, que permite uma flexibilização com referência à questão do frete. Nós sabemos muito bem como o presidente Bolsonaro tem uma relação muito grande com os rodoviários, né? Ele foi muito envolvido naquela greve dos chamados rodoviários, especialmente em 2018, se não estou enganado. Ele estava muito envolvido com isso, ele tem uma sintonia com isso, e foi mandada a medida provisória para eles. Agora, teve outros assuntos, como a que criou uma loteria para financiar a saúde, né? A Câmara também aprovou o MP que cria um programa de estímulo do emprego das mulheres, que eu acho que talvez tenha sido um dos mais importantes, né? Que vai permitir uma flexibilidade para as mulheres que têm problemas com seus filhos, né? E que têm dificuldade de dar um certo retorno nesse cuidado. Nós sabemos muito bem que no Brasil as creches ainda são uma carência nacional, né? Então a lei permitir que as mulheres que não têm acesso a determinadas creches, que possam fazer o atendimento de seus filhos a partir da dificuldade que eles têm, é salutar, né? E outra coisa, o próprio Estado economiza com isso. A medida provisória era exitosa, foi importante, ela flexibiliza várias coisas, inclusive aí do nosso Piauí, eu não sei nem, Douglas, como é que está a questão das creches. Eu acho que essa medida provisória vai ter muito impacto. Nós sabemos muito bem como os estados que têm mais dificuldades, como é o nosso, existem muitas pessoas especiais, né, e que têm problemas, e as mães têm que arcar com isso. Então, essa medida provisória foi importante. O Senado acabou convalidando essas votações. Agora, o chato, viu, Douglas, para nós que estamos aqui, e que ainda estão por aqui, que eu não pude sair de Brasília para poder fazer coberturas fora ainda,
até porque as passagens eram tão caríssimas. Eu já participei de várias candidaturas presidenciais em que eu saía de Brasília e andava pelo Brasil, mas dessa vez eu estou adiando a minha saída de Brasília, talvez eu até dê uma escapada durante o mês de setembro, mas, sem dúvida, o que a gente percebe aqui em Brasília, nesse período de votações, é a ausência dos parlamentares, né? As votações foram todas sempre presenciais, Douglas, então praticamente não tinha ninguém, a não ser os parlamentares aqui de Brasília, que são em torno de 8 deputados, né? Claro, 3 senadores, e até eles não apareceram, né? Porque tem 2 deles que são candidatos a governador aqui, a Leila Barros, né? Chamada Leila do Vôlei, que é do PDT, candidata a governadora, e também um senador também do PSDB, que também não apareceu. Então, praticamente ninguém apareceu por aqui. A votação foi tudo pela internet, mas é importante que houve essa votação. Inclusive, teve um tema que chamou muita atenção, que é um que trata da questão do tratamento do câncer de mama, né? Eu acho que foi muito importante a aprovação desse texto, da deputada Tereza Neumann, que é do Nordeste, de Alagoas, da terra de Arthur Lira, e, sem dúvida, esse projeto foi importante, foi votado tanto na Câmara como no Senado. Foi o único projeto de lei mesmo importante que foi votado, foi esse que trata de flexibilizar o atendimento do câncer de mama, né? E ajuda as mães que têm problema de câncer de mama também. Eu acho que foi um projeto importante, vai virar lei, vai para a sanção presidencial. Agora, Douglas, sem dúvida, esses foram os pontos importantes, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, aí é exatamente o lado mais interessante, viu, Douglas, que sai do factual e vai mais para o lado do detalhe da cena política. O que a gente percebeu de Arthur Lira, presidente da Câmara, é que nesses últimos dias, quem está acompanhando a disputa presidencial tem visto que os oposicionistas estão criticando muito o orçamento secreto. E ele esteve aqui, no caso, não deu declarações à imprensa, mas falou pela internet, pelo Twitter, e ele não fez, como a gente costuma dizer, né, Douglas, aí no Nordeste, fez ouvido de mercador para as críticas com referência ao orçamento secreto e tratou de dizer que a Câmara estava cumprindo o seu papel, cumprindo o seu papel no desenvolvimento nacional, e fez ouvido de mercador. E olhe que ele teve que ouvir bastante, né, as críticas ao orçamento secreto, e que ele é um dos principais controladores disso. Sem dúvida chamou muita atenção a forma como ele não quis entrar em confusão com as lideranças. Não houve, Douglas, por conta da campanha política, grandes debates no plenário com referência envolvendo a oposição, né? A oposição não se manifestou assim com a veemência de costume. Os líderes estavam aqui, mas nada assim veemente, não. Olha, antes do próximo assunto, só lembrando que o Genésio está também no site politicareal.com.br. Coloca na tela aí o endereço do site Política Real. Você, de todo o Piauí que nos acompanha, para saber os bastidores da política no Brasil e em vários estados do Brasil, quer dizer, os bastidores em Brasília e em vários estados, você acessa www.politicareal.com.br. Você tem lá notícias, você tem análises, você tem podcast que o Genésio grava todo dia, direto de Brasília, e que é reproduzido em mais de 150 rádios no Brasil inteiro, tá lá. Você faz um cadastrozinho lá gratuito e tem acesso a todo o conteúdo. E muito vídeo do Congresso Nacional, bastidores, inclusive, que você não vê nas grandes redes de TV. Então, é importante você acessar o www.politicareal.com.br. Genésio, nós tivemos já algumas sabatinas. Vamos ter hoje, inclusive anunciamos agora há pouco, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Rede TV. Tivemos também a participação dos candidatos de algumas sabatinas de entidades. Tivemos o primeiro debate. E aí a pergunta é: o que é que os analistas dizem, o que é que as pesquisas indicam sobre a influência desses eventos na votação dos candidatos? Douglas, sem dúvida, a partir desses eventos que você acabou de listar, sem dúvida, quem mais ganhou foi a chamada terceira via, né? O ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, que não gosta desse termo terceira via, né? Ele foi, sem dúvida, o que mais cresceu na maioria das pesquisas, né? Ele que tinha perdido ainda no final da semana passada, a maioria das pesquisas apontava ele perdendo 2 a 3 pontos.
Se especulava que isso se devia aos pagamentos dos benefícios que já estariam beneficiando o presidente Bolsonaro e estariam tirando dele, né? Mas, na verdade, o que a gente viu é que ele cresceu entre 2 e 3 pontos, acima da margem de erro, em quase todas as pesquisas, né? Em quase todas as pesquisas ele cresceu bastante, tanto por conta da sabatina que ele deu numa TV nacional, no caso aí a TV Globo, e também no debate que ele participou na TV Bandeirantes, no PUL, né? Bandeirantes, UOL, TV Cultura, e a Folha de São Paulo, né? Então foi, sem dúvida, o que mais ganhou. E outra, entre as mulheres, claro, quem mais se destacou e quem mais ganhou nas pesquisas foi a senadora pelo Mato Grosso do Sul, do MDB do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, né? Então, sem dúvida, foram os que mais ganharam. Mas, sem dúvida, Douglas, uma das pesquisas que mais chamou a atenção de ontem para hoje foi a pesquisa do IPESP com a XP. Né? O IPESP é um instituto de pesquisa, com sede aí vizinho da gente aí no Piauí, no Pernambuco. Ele é, sem dúvida, um dos institutos que mais fez pesquisas, muito mais do que Datafolha, muito mais do que o IPEC, que substituiu o IBOP, muito mais que quase todo mundo, né? Durante esses últimos 1 ano e meio, bancado pela XP Investimentos, né? Que é aquele banco de investimento conhecido hoje no Brasil, e ele foi, sem dúvida, o que mais fez pesquisa. E na pesquisa de ontem, divulgada hoje, na verdade, de ontem para hoje, ela foi a primeira pesquisa, Douglas, que mostrou tanto as sabatinas como o efeito do debate da última semana lá na TV Bandeirantes, né, no domingo na TV Bandeirantes. Então, do sábado ou domingo, agora me faltou a data. Sem dúvida, foi o primeiro debate e mostrou que a diferença entre o presidente Bolsonaro, entre o ex-presidente Lula, que continua liderando as pesquisas, e o presidente Bolsonaro, está em 8%, e na espontânea ainda é menor. Né? O presidente Bolsonaro cresceu na espontânea e o ex-presidente Lula caiu 1 ponto na espontânea. Agora, Douglas, o que chama atenção, eu acho que aí é que a leitura importante que a gente tem que dizer para o nosso telespectador, internauta, o que for, é que o governo Bolsonaro está cada dia sendo melhor avaliado. Pra você ter uma ideia, a pesquisa divulgada do IPESP-XP apontou que o governo já está com 39% de aprovação, enquanto que o presidente Bolsonaro está com 4 pontos abaixo disso. Então, se o presidente Bolsonaro chegar no nível de aprovação do seu governo, ele já chega perto de 40%. Então, o que a gente tem percebido é que o candidato não está conseguindo fazer frente à força do seu próprio governo. Hoje nós tivemos várias notícias positivas, né? Notícia boa, né, Douglas? Redução da gasolina a partir de amanhã, 25 centavos no litro. O resultado do PIB, que foi festejado por muita gente. Né? Na verdade, eu acho que todo mundo, ninguém pode deixar de festejar, até a oposição que gostaria muito que o presidente Bolsonaro tivesse seus insucessos, mas não dá para lutar contra as verdades. Né? O crescimento do PIB acima da expectativa de 1,2 no trimestre, que aponta um crescimento de 2,5, foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, como você cobriu aí a participação do senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento de 2023, temos o lado negativo disso, né, Douglas? Porque, a partir do momento que a economia se recupera, as previsões que o governo está dando para a recuperação da renda para o ano que vem é muito ruim, né? Muito ruim, ou seja, não está cobrindo o salário mínimo, né? O aumento é irrisório, né? Mal chega a cobrir a inflação. Os servidores públicos também, depois de 4 anos, e eles têm muita importância aí na economia do Piauí, como aqui também em Brasília, na cidade de servidor público, também a previsão de aumento é muito ruim. Né? A renúncia fiscal que o governo está fazendo é muito grande, né? Mais de 80 bilhões de reais. Né? Ninguém sabe se isso vai ter impacto nas atividades dos estados a partir do ano que vem. Então, tem várias dúvidas. Nós temos notícias boas para contar, e, sem dúvida, essas notícias boas podem ajudar muito o presidente Bolsonaro nessa luta para que ele tem da busca da reeleição, mas a previsão para o ano que vem não é muito boa, viu, Douglas? Se o orçamento não for modificado, a partir do trabalho do relator Marcelo Castro e dos seus colegas parlamentares, deputados e senadores, nós vamos ter muita dificuldade no ano que vem, apesar desses números positivos que a gente está vendo hoje.
Inclusive, Genésio, agora há pouco o Tasso trouxe uma entrevista, o senador Marcelo Castro falou com o Dia TV, fazendo um balanço do relatório, do orçamento, falando dos R$ 90 de aumento do salário mínimo, falando também sobre essa questão do reajuste, né, o judiciário 18%, mesmo que seja escalonado, enfim, tratando aí de várias questões, o senador Marcelo Castro sobre esse caso. Mas voltando aí o que o Genésio falou sobre o debate que ocorreu, para você ter uma ideia de como esta eleição está mobilizando mais o eleitor do que a eleição de 2018, o debate na Bandeirantes no último domingo, ele alcançou 18%, pouco mais de 18% de audiência. O mesmo debate realizado em 2018 alcançou 8%. Então, ele teve mais do que o dobro de 2018. Então, isso mostra um engajamento maior do eleitor, né? A busca por informação, acompanhar o resultado do debate, a performance de cada candidato. E aí, como o Genésio disse, é de se esperar. Se há um envolvimento maior do eleitor, é importante por vários aspectos. Primeiro aspecto, quando o eleitor assiste, ele não é enganado. Porque se ele recebe um vídeo ali no WhatsApp, ele diz, não foi isso aqui não que eu vi, está fora do contexto, o eleitor não é enganado. E se há uma participação maior, óbvio que nós vamos ver, dependendo da performance dos candidatos, uma repercussão mais direta nas pesquisas. Né? Ou seja, isso vai refletir mais nas pesquisas. Então, o eleitor está realmente mais, e à medida em que o pleito vai avançando, a gente está aí há um mês praticamente da eleição, o interesse aumenta. Coloca na tela de novo aí o www.politicareal.com.br para você acessar. O Genésio participa na quinta-feira. Politicareal.com.br está no ar 24 horas por dia, de segunda a segunda. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Entendeu? Vá lá e acesse o www.politicareal.com.br. O nosso terceiro assunto de hoje é o seguinte: dando sequência àquela primeira parte do Genésio, eu queria saber, Genésio, o seguinte: o que é que o nosso eleitor pode esperar da campanha eleitoral nesse início de setembro, levando principalmente em consideração esse período até as comemorações do 7 de setembro? Douglas, olha, até o 7 de setembro, o que a gente tem percebido é que houve uma expectativa muito grande de que o 7 de setembro iria chegar com muita tensão, né? Mas o que a gente tem percebido é que a gente ainda tem muitas dúvidas como vai ser o 7 de setembro. Uma coisa é certa, os apoiadores do presidente Bolsonaro irão às ruas, irão ocupar as ruas nos eventos que estão marcados, né? Tem evento aqui em Brasília, inclusive os servidores públicos estão sendo incentivados a participar do evento. Aqui em Brasília eu acredito que deverá ter uma boa participação, inclusive aqui em Brasília o presidente Bolsonaro lidera as pesquisas, com a diferença sobre o ex-presidente Lula. Os servidores públicos estão incentivados aí, então eles devem ir. A mesma coisa deverá ser no Rio de Janeiro, né? Nós deveremos ver essas movimentações. Agora, a gente esperava que o 7 de setembro iria ser muito tenso, né? E o que a gente tem percebido é que estão acontecendo alguns fatos que apontam que eles não serão tão difíceis assim. Primeiro, ontem, o general Paulo Sérgio de Oliveira, que é cearense, inclusive, foi recebido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e houve meio que um entendimento entre eles, né, no sentido de que eles possam levar à frente um protocolo de avaliação com referência ao chamado teste da urna, inclusive no próprio dia da votação. Então vai ser definido como esse protocolo vai ser apresentado, mas isso foi a primeira vez, o segundo encontro entre eles, né, depois de momentos difíceis na relação de Paulo Sérgio Oliveira com o antigo presidente do TSE, que era o ministro Fachin. Agora eles estão tentando se entender. O presidente Bolsonaro, no evento em Curitiba ontem, repreendeu um apoiador que colocou uma faixa defendendo o golpe. Então é outro procedimento que o presidente Bolsonaro mudou, né? Mudou mesmo. Até porque, Douglas, o que a gente percebe é o seguinte: é algo que a gente tem notado, e que a chamada campanha do ex-presidente Lula,
que é quem lidera as pesquisas, já percebeu. É que fica difícil para o presidente Bolsonaro, no momento em que ele poderá até se aproximar mais ainda nas pesquisas e ter uma possibilidade de ir bem para um segundo turno, com condições até de vencer a eleição, claro, fica difícil ele ficar defendendo o golpe, né? Defendendo que estão tentando tirar ali o direito da reeleição. Então, isso é um ingrediente que vai se projetar sobre o 7 de setembro. Então, eu avalio que até o 7 de setembro, a tendência é de que teremos muita gente na rua, mas pela própria postura do presidente, eu acredito que ele vai voltar a repreender quem aparecer com faixas, especialmente o Copacabana. Copacabana, é bom a gente lembrar, quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, quem não conhece Copacabana, Copacabana é o bairro do Brasil onde tem mais idosos. É isso mesmo, onde tem mais gente idosa. Então, teoricamente, muitos militares, parentes de militares, moram lá, né? E são mais sensíveis à pauta bolsonarista. Então, teoricamente, até com saudades dos anos de chumbo. Então, eu acredito que vai ser muito importante esse procedimento do presidente Bolsonaro no próprio dia 7 de setembro. Mas o grande momento da disputa eleitoral, viu, Douglas, que a gente vai ver nos próximos dias, é como vão lidar tanto o presidente Bolsonaro como a campanha do presidente Lula com o assunto que chama muita atenção desde 2018, né, que é a questão da corrupção, né, que é um tema que não mobiliza tanto hoje o brasileiro como mobilizou em 2018, né, Douglas? Eu acho que o maior assunto hoje de interesse do brasileiro é sobreviver o dia de amanhã, né? Como vai pagar as contas, né, como vai ter trabalho, como vai ter comida. Esses são os problemas maiores hoje que afligem o brasileiro. Mas o tema da corrupção continua lá, né? E esse tema, a gente acredita que vai meio que explodir nos próximos 10 dias. Agora, ninguém sabe qual vai ser a repercussão disso, viu, Douglas? Por quê? Porque, primeiro, pelo lado do presidente Bolsonaro, ele vai voltar a destacar, especialmente o Petrolão, dizer que o presidente Lula pode até ter se livrado dos problemas na justiça, mas o partido dele tem muito a explicar, né, com aquela fama de roubo. Então, esse é um problema que, sem dúvida, vai ser colocado pela campanha do presidente Bolsonaro. Porém, contudo, a revelação do UOL ontem, numa reportagem ampla feita pelo UOL, que inclusive eu conheço toda a diretoria do UOL aqui em Brasília, Thales Faria, inclusive meu amigo pessoal, o que a gente percebeu muito claramente é que essa informação de que a família Bolsonaro gastou nos últimos anos quase 28 milhões de reais comprando em mais de 100 operações seus imóveis, todos com dinheiro vivo, ou seja, o indicativo muito de que é uma prática típica de lavagem de dinheiro, faz com que a campanha do presidente Bolsonaro tenha que dar explicações, né? Então, muito provavelmente, a campanha do presidente Lula vai martelar nessa questão, explicações. E, ao mesmo tempo, pelo lado do presidente Bolsonaro, vai ser destacada o velho drama do PT com o Petrolão. Agora, ninguém sabe se essa disputa entre os dois, Douglas, vai dar um 0-0, porque a gente não sabe como as redes sociais vão lidar com o tema. Sabe-se que o presidente Bolsonaro tem uma grande força nas redes sociais, mas o ex-presidente Lula agora tem um apoiador destacado nas redes sociais, que é o deputado federal André Janones, que é um craque, especialmente no Facebook, e ele, inclusive, é muito aguerrido, tem uma postura muito parecida com os conservadores, né, de lacração, né, de agir muito duramente, de inclusive usar palavrões, então ninguém sabe como isso vai repercutir nas redes sociais. Então, o mês de setembro, Douglas, eu acho que... Sabe aquela história de religião? Meio que esqueceu-se, né? Ninguém fala mais. Eu acredito que vai ser muito pela questão da corrupção. Mas a gente vai ter que medir se esse jogo não vai ficar 0-0. Agora, o presidente Bolsonaro tem mais o que falar, viu, Douglas? Se o presidente Bolsonaro tratar de mostrar o lado positivo do governo, pode ser que ele cresça, porque a estratégia do presidente Lula é muito sábia, né? Ele diz o seguinte: olha, eu fiz você feliz no passado e posso fazer você feliz no futuro. As pessoas, Douglas, gostam de sonhar, né, de esperar dias melhores. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem que tentar mostrar que com ele poderá sonhar novamente a partir dos resultados positivos que a gente está vendo na economia agora, pós-pandemia. Vamos acompanhar, hein? Agora é aquela história, né? Não é só... semanalmente a gente tem que acompanhar, agora é diariamente, né? Nós estamos aí há um mês, hoje é dia 1º, amanhã é dia 2, então amanhã
contando amanhã, né, João Magalhães? Um mês exatamente da eleição. Um mês. Então, agora... Um mêsinho. Curtinho, Douglas, é um tiro. É um tiro. E aí o que é que ocorre? O candidato lá atrás, pré-campanha e tal, ele falava e tal, ainda tinha muito tempo, 6 meses, 7 meses, mas agora, nesses 30 dias, o candidato também começa a se preocupar com outra questão, é de não cometer qualquer equívoco, porque um equívoco, um deslize cometido agora, não há tempo para corrigir se o concorrente souber explorar bem na sua propaganda eleitoral e rede social. Mais uma vez, Genésio Júnior aqui, ó, www.politicareal.com.br, direto de Brasília, toda a equipe de jornalismo do Política Real, trazendo notícias do Palácio Planalto, Congresso Nacional, STF e também notícias dos estados. Então acesse aí, você que nos acompanha, o www.politicareal.com.br. E lembrando, toda quinta-feira, Genésio Júnior está aqui na O Dia TV, no jornal O Dia News, trazendo um balanço do que aconteceu na semana no Congresso Nacional, que atualmente está mais para Congresso fantasma do que propriamente para Congresso Nacional. Genésio Júnior, prazer, meu amigo. Boa semana, até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, Genésio.